Salve, salve, rapaziada. 17º Almanac da Libertadores no ar. O vídeo de hoje é falando sobre o Nacional do Uruguai, tricampeão da Libertadores. Hoje, obviamente, o Almanac da Libertadores é um pouquinho diferente, tem um pouquinho mais de conteúdo, até porque temos os grupos da Libertadores. A estreia está próxima. A Libertadores começa na próxima terça, então hoje, sexta-feira, já sabemos os grupos, alguns vídeos a gente já vai saber os primeiros resultados, então o Almanac da Libertadores vai ser um pouquinho mais rico de conteúdo. Então, como tem mais conteúdo, se inscreva no canal, dê essa força, dê o like, enfim, fortaleça o projeto do R-City, tá bom? Nacional do Uruguai, potência do futebol sul-americano, principalmente dos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Nacional do Uruguai é uma equipe muito forte no continente e é tricampeão da Libertadores. Títulos conquistados em 71, 80 e 88. Então, o Nacional do Uruguai, dos anos 70 até o fim dos anos 80, era uma equipe muito forte no continente. O Nacional do Uruguai chegou na Libertadores por ser o atual campeão uruguaio, garantiu a vaga direta e simplesmente o Nacional do Uruguai, tema do Almanac de hoje, chega na sua 50ª participação em Libertadores. É o recordista em participações na principal competição do continente. Então, 50 vezes o Nacional do Uruguai esteve presente em Libertadores, um recorde que é muito difícil de ser alcançado. As equipes que estão atrás são 3, 4 Libertadores para trás, as que estão mais próximas, o que mostra que no Uruguai o Nacional ele tem grande força e ele tem uma sequência absurda de participação em Libertadores. Desde 97, o Nacional do Uruguai ele não fica de fora de nenhuma Libertadores até hoje. Então, de 97 a 2023, todos os anos tivemos o Nacional do Uruguai na Libertadores. Temos duas certezas na vida: da morte e que o Nacional do Uruguai estará presente em uma Libertadores da América. Isso aí são as certezas da vida. E no primeiro título de Libertadores, falando um pouquinho da história do Nacional, o título de 71, o Nacional ele passou por adversários tradicionais, como Peñarol, The Strongest, Universitário e Palmeiras. Equipes tradicionais, e além dessas equipes mais tradicionais no continente, passou pelo Chaco Petroleiro. Mas a grande decisão foi contra os argentinos, outra equipe tradicional do Estudiantes. A final foi contra uma equipe argentina. Na época, a final era em uma melhor de 3 partidas e o Nacional do Uruguai levou a melhor. O Nacional do Uruguai perdeu a primeira partida e depois venceu as outras duas, as 2 partidas finais, e garantiu o primeiro título do torneio. O principal destaque naquela competição foi o argentino Luiz Artime. Luiz Artime, que teve 10 gols naquela Libertadores, foi o principal artilheiro da Libertadores e marcou gols importantes durante a competição. Por exemplo, contra o Palmeiras, contra uma equipe aqui do Brasil, e marcou um gol na grande final, no terceiro jogo, jogo decisivo, ele deixou sua marca. Então é um jogador que está na história do Nacional do Uruguai, peça essencial na conquista da primeira Libertadores. Contra o Palmeiras, inclusive, ele marcou 2 gols. E além de ter sido goleador dessa Libertadores, ele foi o artilheiro da Copa América de 67 e ele atuou aqui no Brasil. Ele atuou pelo Palmeiras e atuou pelo Fluminense. Então, Luiz Artime, o argentino Luiz Artime, fez muito sucesso no Uruguai. No Brasil não teve o mesmo êxito, mas no Uruguai fez grande sucesso. Outro destaque, está aí na imagem, inclusive, foi o goleiro Manga. Goleiro Manga é um goleiro brasileiro que foi campeão nessa primeira Libertadores e ele foi campeão, ele disputou, aliás, a Copa de 66 pelo Brasil. Foi um dos goleiros que foi para a Copa do Mundo. O Manga também esteve nessa conquista histórica do Nacional do Uruguai. E nos anos 80, em 1980,
o segundo título do Nacional do Uruguai. O Nacional venceu uma equipe brasileira na decisão. O confronto foi contra o Internacional. Nacional contra Internacional. Quem levou a melhor foi o Nacional. Nas duas decisões, o Nacional venceu. Teve uma final, em tese, até tranquila. Venceu os 2 jogos e garantiu o segundo título. As equipes empataram, aliás, o primeiro jogo da final no Beira-Rio foi 0-0 para o Nacional do Uruguai. E no Uruguai, casa do Nacional, o Nacional venceu por 1-0. Então, na segunda decisão, aliás, eu acabei me equivocando, na segunda decisão, o Nacional levou a melhor, né? Empatou o primeiro jogo em Porto Alegre e em Montevidéu, capital uruguaia, o Nacional venceu por 1-0. Inclusive, foi uma partida bem complicada. O gol do título foi do Valdemar Vitorino. Outra vez, o cara decisivo da Libertadores, assim como em 1971, o Luiz Artime foi o principal artilheiro. Em 1980, o Valdemar Vitorino marcou o gol na final, o gol do título, e foi o artilheiro da Libertadores. Ele marcou 6 gols naquela competição. Então, os artilheiros do Nacional sendo muito decisivos nas 2 primeiras conquistas de Libertadores do Nacional. E em 1988, a última Libertadores conquistada pelo Nacional, o adversário novamente foi um argentino. Assim como na primeira conquista, a terceira conquista foi contra um argentino. Dessa vez, o adversário foi o Newell's Old Boys e o título foi garantido na prorrogação. O primeiro jogo, os uruguaios perderam por 1-0 e no jogo final, contando com prorrogação, 3-0 para o Nacional do Uruguai. Um nome muito importante dessa conquista foi o Hugo de León. Hugo de León, que fez sucesso aqui no Grêmio, fez sucesso em equipes do Brasil. Além do Grêmio, ele jogou no Santos, jogou no Corinthians, no Botafogo, disputou a Copa do Mundo pela seleção uruguaia em 1990 e fez parte dessa conquista histórica aí do Nacional no ano de 88. Na final, os gols foram marcados por Vargas, Ostolaza e ele, Hugo de León. O Vargas, que foi o autor do primeiro gol, ele marcou 3 gols na Libertadores, em toda a Libertadores. O Ostolaza marcou 2 e o Hugo de León, que marcou o terceiro gol do Nacional, ele marcou apenas esse gol, um gol na final da Libertadores. Só isso o Hugo de León fez. Além de ser um zagueiraço, foi um craque na zaga. Ele marcou o gol nessa final de Libertadores e fez muito sucesso aqui no Brasil. Também é muito respeitado, principalmente pela torcida do Grêmio, o capitão do Nacional do Uruguai na Libertadores de 88. E dos anos 2000 para cá, o Nacional do Uruguai ele não vem tendo o mesmo êxito do que no século passado, né, no século XX. A melhor campanha de 2000 para cá foi em 2009. O Nacional está participando de todas as Libertadores, porém difícil chegar longe, difícil brigar por títulos. O melhor foi esse ano de 2009, quando foi eliminado na semifinal contra o Estudiantes. Estudiantes que em 2009 foi campeão da Libertadores. Então, o Nacional acabou caindo para o campeão. Nacional que já ganhou uma Libertadores do Estudiantes acabou perdendo a chance de seguir à frente nessa Libertadores, perdendo para os argentinos. E o Nacional, nesse ano de 2009, se classificou contra o Palmeiras. Tá aí o jogador do Nacional Uruguai dividindo uma bola com o Keirson, que jogou no Palmeiras um tempo, fez muito sucesso na passagem dele pelo Palmeiras, foi vendido pelo Barcelona. Aí no Barcelona já não deu muito certo, mas ele estava nessa partida em 2009 contra o Nacional. E o Nacional garantiu a classificação com 2 empates contra o Palmeiras. Na época tinha aquele lance do gol marcado fora. Aí no Palestra Itália, onde foi feita essa imagem, foi 1-1 e no Uruguai 0-0. Palmeiras não conseguiu marcar no Uruguai e o Nacional garantiu a classificação, mas acabou caindo na outra fase. E na disputa do ano passado,
última disputa de Libertadores, o Nacional acabou caindo precocemente. Foi eliminado na primeira fase. Era um grupo que tinha Bragantino, Estudiantes e Vélez. E na Libertadores do ano passado, acabou caindo na primeira fase, foi disputar a Sul-Americana, também não teve vida longa na Sul-Americana, mas quem sabe esse ano o Nacional do Uruguai faça uma campanha um pouquinho melhor. Esse ano, os grupos que já estão sorteados, o Nacional do Uruguai tem no seu grupo o Metropolitanos, o Independente Medellín e o Internacional. Tem confronto brasileiro, inclusive esse confronto já foi final de Libertadores, como a gente falou no começo do vídeo. Em 1980, Nacional e Internacional disputaram a Libertadores e o Nacional foi campeão. Então, o Nacional tem ótimas lembranças contra o Inter e é um confronto de primeira fase que vai relembrar para os torcedores mais saudosistas, para os torcedores que viveram, né, a época dos anos 80, vai lembrar dessa grande final de 1980. O Nacional reforçou seu elenco para essa Libertadores, trouxe esse cara aí, ó, o atacante Federico Martinez. Tem 27 anos, chegou por empréstimo do León, equipe mexicana, e ele já jogou 6 partidas pelo Nacional. Vem tendo bastante oportunidade nesse início de temporada, mas ainda não marcou seu primeiro gol. Mas está tendo minutagens, vai chegar o momento do Federico Martinez, um dos principais reforços para a temporada. Outro reforço importante é o volante colombiano Daniel Bocanegra. Ele já passou pela seleção colombiana, já atuou pela seleção colombiana em algumas partidas, e nessa temporada ele também jogou 6 partidas, mas ele já marcou seu golzinho. Daniel Bocanegra, que é um volante, atua na zaga quando necessário, é um cara muito experiente e vai ajudar bastante esse setor de marcação do Nacional. E no setor defensivo, o zagueirão contratado é o Fabiano Nogueira. Esse cara tem passagens pelo Santos ali no ano de 2016, 2017, e ele tem 30 anos, ele é argentino, estava no Estudiantes da Argentina, é um zagueiro alto, tem 1,93 m de altura e é o principal reforço defensivo do Nacional. É um cara muito forte na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, e obviamente chega ali para dar uma fortalecida na zaga do Nacional. E nesse ano o Nacional já jogou 9 partidas com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não é o início dos sonhos, é um início bem mediano da equipe do Nacional, mas tem tempo ainda, tem a Libertadores está para começar, mas nessa primeira fase ainda dá para fazer alguns ajustes, principalmente nas 2 primeiras partidas, dá para organizar melhor a equipe, porque o início está bem mediano do Nacional do Uruguai. E o principal reforço o principal jogador nos últimos anos do Nacional do Uruguai é um atacante muito experiente, é o Emanuel Gigliotti. Já tem 35 anos, ele marcou 14 gols na temporada passada, foi um nome muito importante no título uruguaio do Nacional no ano passado. Mesmo com o Suárez, que estava na equipe temporada passada, o Emanuel Gigliotti marcou muitos gols e tem muito carinho da torcida, é um dos principais jogadores. Em alguns momentos ele fica no banco de reservas, mas é um grande amuleto. Quando ele entra, dá muito trabalho, marca gols contra seus adversários, mesmo saindo do banco. Então é um cara que vai dar muito trabalho nessa Libertadores. Tanto que nesse início de ano, em 9 partidas, ele já marcou 3 golzinhos, então o pé dele ainda está afiado nesse início de temporada. E o Nacional do Uruguai tem um novo treinador para a disputa da Libertadores. O Álvaro Gutierrez, ele chega para sua terceira passagem no Nacional do Uruguai. Ele comandou o Nacional em uma partida apenas esse ano, recém-chegado no Nacional, já vai assumir essa bronca de comandar o time na Libertadores. E nessa única partida que ele disputou foi no último dia 26 de março, e o Nacional venceu por 3-0 o River do Uruguai. O Álvaro tem história no Nacional do Uruguai, foi campeão uruguai em 2019 e volta para tentar uma boa temporada. Quem sabe levar o Nacional mais longe na Libertadores, brigar por títulos nacionais. Vamos ver como será a participação dos uruguaios nessa Libertadores. E a estreia do Nacional é terça-feira agora, na próxima terça,
contra o Metropolitanos. O início vai ser longe de casa, vai jogar na Venezuela contra uma equipe estreante em Liberta. O Metropolitanos jamais disputou uma Libertadores, então é a estreia do Metropolitanos na competição. Então, obviamente, o Metropolitanos vai entrar cheio de vontade, com muito vigor, muita raça para marcar história nessa primeira partida. Então, o Nacional precisa ficar muito atento. E o palco, a casa do Nacional do Uruguai, é o Gran Parque Central. Estádio localizado em Montevidéu, capital uruguaia. O estádio ele tem capacidade para 26.500 torcedores. É um estádio muito antigo lá no Uruguai. Ele foi construído em 1900 e é um dos estádios que, obviamente, tem mais história no país, até porque o Nacional é a grande força do futebol uruguaio e a grande esperança dos uruguaios que possa chegar longe na Libertadores. Pelo grupo do Nacional, eu acredito que o Nacional tem capacidade de passar na primeira fase. O grande desafio acaba sendo a partida contra o Internacional. O Metropolitanos é uma jovem equipe, se reforçou muito pouco. A gente já falou sobre o Metropolitanos no Almanac da Liberta, logo no início dessa série. Então, o Nacional ele briga forte com o Internacional. O Independente Medellín corre muito por fora, acho pouquíssimo provável a classificação da equipe colombiana. Então, os grandes favoritos para esse grupo acaba sendo Nacional e Inter. Mas eu acho que o Nacional não tem vida longa nessa Libertadores. Tem adversários fortes. A gente falou os principais jogadores, reforços que chegaram no Nacional. O Bocanegra é um jogador muito experiente. O atacante que a gente mencionou, que foi o artilheiro no ano passado, o Emanuel Gigliotti, tem 35 anos. São peças importantes na equipe que já tem uma certa idade, não aguentam uma grande sequência de partidas, uma competição tão intensa como a Libertadores. Então, no palpitômetro aqui do R-City, eu acho que o Nacional do Uruguai fica ali nas oitavas de final. Qual que é o seu palpite? O Nacional vai longe nessa Libertadores? Vai superar? Tem time para brigar pelo tetracampeonato da competição? Se inscreva no R-City, curta o conteúdo, beleza? E acompanhe os outros 16 Almanac da Libertadores. Já falamos sobre inúmeras equipes, já passamos da metade e tem muito conteúdo aí falando sobre os participantes da Libertadores de 2023. Forte abraço a todos, sextou, e é isso, tamo junto.